É isso aí. E outro mito também que as pessoas pensam é que a Libras ela é uma versão sinalizada do português, né? Algumas pessoas às vezes vêm questionar na hora do culto, mas você estava interpretando ali, eu estou aprendendo alguns sinais, mas não acompanhou o português. Por quê? Porque Libras, como Gesiel já disse, é uma língua, é a língua brasileira de sinais, mas ela não é uma versão sinalizada do português, tá, pessoal? O português tem a sua gramática, tem a sua estrutura, e a Libras ela tem uma gramática e outra estrutura, começando pelos seus canais, que a Libras ela tem um canal de comunicação visual espacial, tá, pessoal? A gente vai adquirir as informações por meio do olhar e vai expressar as informações por meio da nossa sinalização no espaço. Então, o meio de comunicação é visual espacial. Já a língua portuguesa, ela é oral auditiva, ou seja, eu vou adquirir as informações ouvindo, né, por meio da audição e vou transmitir e expressar por meio da minha fala, pela oralidade. Então, nós temos aqui um exemplo de uma frase para você entender a diferença do português para Libras. Quando eu digo assim, Zaqueu subiu na árvore. Então, quando eu falo português, cada palavra na sua ordem. Zaqueu subiu na árvore. Quando eu vou sinalizar, o Gesiel vai sinalizar agora, Zaqueu subiu na árvore. Então, você entendeu o que aconteceu aqui? Todos os sinais no mesmo espaço? É claro que a gente criou aqui um espaço, a gente separou esses sinais, mas aconteceu tudo simultaneamente? Vou falar novamente, o Gesiel vai interpretar. Zaqueu subiu na árvore. Aconteceu toda a história nesse espaço, tá? Isso é a simultaneidade da Libras, tá? Não é igual à linearidade do português, tá? Outra coisa que, se eu sinalizar assim, vou fazer, Gisele. Zaqueu subiu na árvore. Se eu fizer nessa ordem desse jeito, olha para vocês entenderem visualmente. Esse é o sinal de Zaqueu, o Z. Vou até embaixo porque ele era uma pessoa de baixa estatura. Então, Zaqueu, estou fazendo ele andando. E ele subindo na árvore. Mas cadê a árvore aqui? Onde ele está subindo? Não é, Gisiel? Onde ele está subindo? Está subindo no ar? Está subindo aonde? Numa casa? Subindo uma escada? Se eu não fizer essa ordem correta, eu posso transmitir uma informação equivocada para o surdo e causar uma confusão. Por isso que é importante entender que o português ele tem uma estrutura e a Libras ele tem outra estrutura. Então eu vou fazer Zaqueu, olha a árvore primeiro, subiu na árvore. Ok, pessoal? Isso aí. Uma coisa importante, pessoal, com relação a isso, é que você parte do macro para o micro, né, no sentido do que é maior. A árvore ou a pessoa, normalmente, né, é a árvore, então ela que é o maior ali. Então, colocando o objeto ali, né, essa árvore, fica mais fácil na construção, porque depois vem o sujeito e vem o verbo, né, dele subir, se organizar ali. Então, essa simultaneidade da língua de sinais mostra como que ela tem a sua particularidade. Então, ela não é um português sinalizado, não é sinais isolados, tá? Então, se você aprendeu o que seria sinais isolados, tome um cuidado com relação a isso, tá? O vocabulário é muito importante, a gente aprender os sinais é muito importante, mas ele tem que estar dentro de um contexto, né? Isso aí ajuda você a estar fazendo isso. Outro exemplo, pessoal, que aconteceu comigo, eu gosto bastante de falar de exemplos que aconteceram comigo, porque pode ser que algumas pessoas estejam começando, estejam passando por isso, alguma das pessoas aqui pode ser que já passou por isso, e algumas pessoas pode ser que vão passar por isso. É importante a gente conhecer mesmo, já aprender tudo dentro de um contexto e não sinais isolados, porque senão a gente às vezes sabe muitos sinais, é o que acontece com muitas pessoas, olha, eu sei os sinais, mas eu não sei usar esses sinais dentro de um contexto, dentro de um diálogo, dentro de uma conversa, eu fico perdida, eu não sei como utilizar. Daí a importância de você ver contextos, tá? Para aprender a utilizar os sinais dentro da Libras. Foi que eu queria interpretar um hino que é da nossa igreja, talvez você conheça, que se chama Alvo Mais que a Neve. Alvo mais que a neve. E eu sabia os sinais
isolados, porque eu não tinha uma metodologia de estudo adequada, eu não sabia um jeito certo de estudar, eu queria aprender sinais e aumentar meu vocabulário, e isso é importante, tá, pessoal? Mas é importante a gente também saber como usar os sinais dentro de um contexto, é importante a gente enriquecer nosso vocabulário, sim. E eu fui interpretar e tinha uma surda, igual eu falei, que era uma amiga minha, ela tinha muito conhecimento bíblico, ela entendia bastante, assim, de metáforas, né? E eu interpretei assim, alvo mais que a neve. Eu fiz, bom, alvo mais que a neve, fiz o sinal de branco, de mais do que a neve. Então eu acompanhei a estrutura do português, né? Mesmo que eu mudei aqui o branco, né? O alvo mais que a neve. Branco mais do que a neve. Branco mais do que a neve. Aí, na hora que eu olhei para o rosto dela, ela já estava fazendo uma expressão assim, tipo, não tô entendendo, branco mais que a neve. E tentando passar aquela informação, aí ela esperou interpretar, claro, depois acendeu, ela falou, olha, branco mais que a neve, é o outro surdo, neve, fez para mim, neve legal, um dia eu vou conhecer. Aí eu falei, eu fiz a coisa errada aí. Porque eu não passei o sentido da música, né? Os surdos não entenderam ali. Aí ela falou assim, olha, você quis dizer que com o sangue de Jesus, ela entendia bem, tá, pessoal? Por isso a gente precisa conhecer também para quem a gente está sinalizando. Você quis dizer o quê? Que a gente vai se tornar branco, as nossas vestes vão ser brancas? Eu falei, sim, porque o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Ela falou, olha, você tem que interpretar de um outro jeito, prestar atenção que Libras não é português, tá? Então, tomar esse cuidado. E aí eu comecei a me atentar mais a essas questões. Por isso, pessoal, quando a gente pensa que, eu vou aprender Libras e eu vou utilizar, sinalizar, palavra, sinal, palavra, sinal, palavra, sinal, às vezes parece fácil, né? Eu já sei o sinal daquela palavra e na hora de sinalizar, se a palavra em português não tem o sinal, você vai começar a travar e a informação não vai ficar clara para os surdos. Então é importante a gente aprender Libras dentro de um contexto específico e dentro da sua estrutura. É isso aí, pessoal. O que você acaba de assistir é um corte do Clube 345, que são aulas de Libras no contexto religioso cristão. Se você tem interesse de assistir essa aula completa, clica no botão que vai aparecer aqui ou vai em um de nossos perfis nas redes sociais e procure o vídeo na íntegra. Espero que você tenha gostado desse corte. Na aula completa tem muito mais esperando por você. Um grande abraço e a gente se vê lá.